Então, a gente viu o oscilador harmônico. Pessoal, assim, mx dois pontos igual a menos k2x. E aí a gente passa aqui, em vez de pensar x de t como um número real, quer dizer, o oscilador assim, e a gente, vamos dizer, até num primeiro momento isso faz sentido você pensar em R3, pensa assim, Deus segurando o elástico aqui, e você estica em qualquer direção. E aí, como aqui você tem a origem, então se você está aqui na posição X, a força está apontando para a origem, o que a gente chama de um campo central. E a gente viu que quando o campo é central, vamos dizer, você supondo que a velocidade em algum momento e a posição são linearmente independentes, porque se você der a velocidade também nessa direção, você vai ficar aqui mesmo. Mas se você disser, bom, isso aqui é a aceleração, né? Isso aqui é o x dois pontos, e se você tiver um x ponto assim, mesmo que você suponha que x está em R3, o movimento vai se dar num plano. Quer dizer, a gente pega o produto escalar, chama assim de n de t igual a como é que é x ponto? Acho que é x vetorial x ponto, digamos assim. E aí a derivada desse cara, esse cara vamos dizer, em qualquer instante ele é perpendicular à posição e à velocidade. Você pega n' de t, isso dá x ponto vetorial x mais x vetorial x dois pontos, é um produto, se deriva como produto. X ponto. Né? Tá? Então, isso aqui é zero, e esse aqui é zero também, porque esse cara é um múltiplo de x. Então, esse n de t é constante. Então, n de t, na verdade, n de t é igual a um certo n0. Mas o n de t é perpendicular ao vetor posição e ao vetor velocidade em todos os instantes. Como ele é um n0 fixo, então significa que o x de t, que vai ser sempre perpendicular a esse n0, está no plano que passa pela origem e é perpendicular a esse n0. Você sempre pode supor, numa situação assim, por exemplo, movimento planetário. Vamos dizer, pensa exatamente lá o problema de Kepler. Deus está segurando o Sol e tem um planeta que pode andar pelo espaço como ele quiser. Mas se você supõe a lei da gravitação, então você tem uma situação assim. E por conta disso, o planeta tem que se mover num plano. Pensando essa situação totalmente isolada, não tem outros planetas e tal. Então, quando a gente analisa um negócio desse, você pode dizer, então, x de t, você pode dizer, então vou botar um sistema de coordenadas, x de t vai estar em R2, que aqui nós vamos usar C. Nós usamos C porque esse é um caso bem bom, né? Porque você tem aqui segunda derivada de x mais K2 sobre mx igual a zero. E esse negócio aqui se fatora de d menos k sobre raiz de m i vezes d mais k sobre raiz de m i, x igual a zero. Então, porque aqui esse negócio tem raízes complexas. Então, vamos dizer, a gente estar pensando nos complexos permite a gente dizer, mas
paciência, a exponencial complexa dá conta disso. Então, a gente encontra uma solução que tipicamente vai ser, vamos dizer, C1 é elevado a menos K sobre raiz de M e T mais C2 é elevado a K sobre raiz de M e T. Esse aqui seria o nosso X de T. C1 e C2 aqui são números complexos. Aí você pode, como isso aqui é cosseno mais seno, um é cosseno menos seno, outro é cosseno mais seno, você pode transformar isso em uma outra coisa, vamos, sei lá, mudar o número das constantes, o nome, vamos botar cetil 1 cosseno de K sobre raiz de MT mais C2 til seno de K sobre raiz de MT. Tá trocando, né? Um vai ser C1 mais C2 e tal, uma coisa assim. E aí a gente fica numa situação parecida com o que aconteceu historicamente lá com as equações de terceiro grau, né? Que, quer dizer, você fazia as contas e chegava lá em raízes de números negativos, mas ajeitava e as raízes de números negativos desapareciam, você podia achar soluções reais. Então aqui é bem essa situação, né? Esse cara é complexo, esse é complexo. Mas se eu botar R$2 aqui, eu vou ter uma solução que vai ser real. Mas no caso aqui, não me interessa. Eu quero realmente pensar que eu tenho um oscilador, vamos dizer, o meu modelo é pensar que aqui tem um buraco, tem um elástico que sai por esse buraco, eu puxo aqui, dou um peteleco, e a gravidade está assim, então ele vai se mover assim. E olhando para isso aqui, ó, isso daqui, se você pegar a transformação que leva E1 em C1 til, E2 em C2 til, a transformação linear que faz isso, ela vai pegar o círculo de centro na origem raio 1, vai pegar o cara cosseno K sobre raiz de M, T, seno K sobre raiz de M, T, isso aqui percorre um círculo. Quando você manda, isso aqui é isso vezes E1 mais isso vezes E2. Quando você transforma em isso vezes C1 mais isso vezes C2, você está fazendo a transformação linear que pegou esse círculo unitário aqui e transformou nessa elipse. Qual é a transformação? Aqui está o E1, aqui está o E2, aqui está o C1 til, aqui está o C2 til, e quando você está andando esse círculo, a imagem está andando aqui. Então, o oscilador harmônico dá órbitas elípticas. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Tem aqui, em algum momento, vou lançar a mão de uma conservação de energia, né? Quer dizer, aqui a gente tem o mx ponto ao quadrado mais m sobre 2 aqui, k2 sobre 2 x ao quadrado, isso é uma constante. Eventualmente, a gente joga o m aqui para baixo, mas isso é uma constante. Que aqui é energia cinética, aqui é energia potencial. Você pode ir lá no trabalho e tal, construir a energia potencial, chegar a isso, ou simplesmente derivar isso em relação a T. Se a derivada vai dar zero, é constante. Eu estou revisando coisa, mas se tiver perguntas... Então, a outra coisa que a gente viu, né, foi o Joukowski mais a transformação que leva Z em Z ao quadrado. O Joukowski
Eu vou aqui usar a versão dele sem pegar um meio. Joukowski é a transformação, vou botar assim, J de Z igual a Z mais 1 sobre Z. Tá? Z nos complexos exceto zero. Então, essa transformação, ela pega aqui no plano complexo, tem aqui assim, as retas aqui e os círculos aqui. Então, ela transforma círculos em elipses e retas, passando pela origem, hipérboles. Quer dizer, aqui você passa até aqui no plano complexo, você tem aqui o menos 2, o 2. Normalmente a gente bota um meio para ficar menos 1 e 1, mas vou deixar assim. Então, cada círculo aqui vira uma elipse com esses dois focos. Se aqui é o círculo unitário, esse cara aqui vira essa elipse degenerada aqui. E os círculos menores que unitários ficam... Vamos dizer, o círculo de raio 1 sobre R e o círculo de raio R são levados no mesmo. E as retas passando pela origem, uma semirreta é levada num ramo de hipérbole e a outra semirreta no outro ramo de hipérbole. E também com os mesmos focos. Menos 2 e 2. Aí, se você pensa isso, você vê o seguinte, que você vai ter todas as... Pensa só nas elipses. Todas as elipses de focos em menos 2 e 2 vão aparecer aqui, com todas as excentricidades possíveis. Então, você tem elipses de todas as excentricidades possíveis, mas com foco sempre em menos 2 e 2. Então, quando você faz a transformação que leva... pensa assim, que esse cara é W igual a Z mais 1 sobre Z. Quer dizer, você pegou um círculo aqui e transformou numa elipse. Se você pegar isso e elevar ao quadrado, W2 vai ser Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2. O que significa que se esse W, se isso aqui correspondia a um círculo de raio R, isso aqui transformou um círculo, como você pegar o círculo de raio R, transformasse nessa elipse. Isso aqui, ó, quando você pega Z2 e 1 sobre Z2, você pegou o círculo de raio R ao quadrado, percorrido duas vezes, né? Porque quando Z percorre o círculo de raio R, Z ao quadrado percorre o círculo de raio R ao quadrado. Só que quando um dá uma volta, o outro dá duas. Então, você está percorrendo o círculo de raio R2 e está pegando ele mais 1 sobre ele, então está transformando numa elipse aqui. Só que essa elipse está com foco em menos 2 e 2. Quando você soma 2, você joga um dos focos para a origem. Então, as elipses vamos dizer, com o eixo maior aqui e esses focos vão ter agora um foco em zero. Agora, se você ainda pegar e multiplicar por uma constante, ou pensando de outra maneira, pensa assim, que essa elipse aqui, né, que estava aqui, se você multiplicar ela por uma constante, quer dizer, se você fizer Z mais 1 sobre Z, você teria uma elipse com foco em menos 2, 2, só que você multiplicou por um número complexo. Então, você fez uma motetia e uma rotação. Então, com isso, você pode jogar os focos, o centro vai ficar na origem, mas você pode jogar os focos onde você quiser. Multiplicando por C, um vai em menos 2C, o outro vai em 2C. Então, você pode, com isso, obter qualquer elipse de centro na origem. E quando você elevar ao quadrado, pegar essa elipse e elevar ao quadrado, ela vai virar, né, aqui C2, Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2, que é uma elipse com um foco na origem,
só que agora é multiplicada por C2. Então, também você obtém qualquer elipse com um foco na... Você transforma elipses de centro na origem em elipses com um foco na origem, e você pode obter qualquer elipse com um foco na origem a partir de uma elipse com centro na origem. Aí, se você estudou o oscilador harmônico e estudou o problema de Kepler, você diz, poxa, então o Arnold usa essa nomenclatura. Essa transformação que leva Z em Z2 transforma elipses de Hooke, que são essas de centro na origem, em elipses de Kepler, que são as elipses com foco na origem. E aí teve um cara, um astrônomo sueco chamado Bode, que lá em 1900 e pouco teve a ideia de usar isso para transformar o movimento aqui do oscilador harmônico no movimento de um planeta. É claro que não dá para esperar tanto assim, que se você fizer o cara ir andando aqui e elevar ele ao quadrado, ele vai, vamos dizer, o correspondente aqui que vai fazer assim, ele não vai fazer a órbita, vamos dizer, se um está sob as ordens do oscilador harmônico, ele ao quadrado não necessariamente vai ficar sob as ordens da lei da gravitação, mas vai percorrer a trajetória certa. Então é meio que a coisa dizer assim, ó, eu estou aqui num ponto W de T, e aqui eu vou estar num ponto Z igual a W de T ao quadrado. Só que esse Z não vai estar no tempo T, vai estar num outro tempo tal aqui, tal de T. Então a ideia é, vamos dizer, tirar o tal em função de T ou T em função de tal, de maneira que esse cara aqui vá satisfazer as leis de Kepler, vamos dizer, coisa assim. Uma já está garantida, ele vai andar numa elipse, com um dos focos na origem. Então, a parte, vamos dizer, mais difícil está feita. E aí, a segunda coisa a fazer é ajustar a lei das áreas. Então, vamos dizer assim. Quer dizer, nós vamos estar com... enquanto você pode ficar aqui assim, né? W de T igual a, vamos dizer assim, C1 cosseno de K sobre raiz de M T mais C2 seno de K sobre raiz de M T. E aí a gente faz Z igual a W2. E tem uma coisa também que é muito importante, porque o Z igual a W2 significa o seguinte, ó, você tem, se você pensar o W em coordenadas polares, ele tem, vamos dizer, R igual a módulo de W, que é o comprimento do número complexo, e ele tem um θ. E o Z, ele vai ter, o R dele vai ser módulo de W ao quadrado, e o θ dele, como você elevou ao quadrado, o θ é multiplicado por 2. W é Rθ, W ao quadrado, você multiplica os módulos, somos ângulos. Então aqui você vai ter 2θ. Então isso é uma coisa boa, vamos dizer assim, vai ajudar. Então, esse daqui, como o campo é central, a gente já provou isso. Porque
vamos dizer, a área varrida, a lei de Kepler, a lei das áreas é isso, né? O cara andou aqui durante um certo intervalo de tempo, T0 mais H, andou aqui no tempo T1 até T1 mais H, então essa área e essa área tem que ser iguais. E a área varrida, quando a gente tem uma curva plana, lembrando, a gente pega aqui, vamos dizer, aqui é o XY e aqui é o X mais delta X, Y mais delta Y. Se você fizer isso aqui correspondendo ao tempo ΔT, ela vai andar aqui assim, e essa área daqui é a área que eu estou interessado, é a área desse triângulo. A área desse triângulo é metade da área do paralelogramo, que é dada pelo determinante desses caras. Então, se você fizer x, y, x mais delta x, y mais delta y, esse determinante, metade dele é o pedacinho de área. Então, pensando assim que o ΔX é ΔX sobre ΔT vezes ΔT, isso aqui é o que a gente vai integrar para ter a área varrida. Tá? Isso aqui vai dar o pedacinho de área aqui. Mas isso daqui escrito assim, ó, isso daqui vai ser X ΔY menos Y ΔX. Se você dividir por ΔT, está pedindo, né? Me divide aí por ΔT, que eu vou ficar super feliz. Falta o meio aqui. Então, quando o ΔT for pequenininho, a ideia é que você vai ter um meio de x, y ponto, menos y, x ponto, dt, e isso você vai integrar de A até B para ter a área varrida. Então, essa é a fórmula. Mas se você escrevesse em coordenadas polares, que aqui ó, eu quero em coordenadas polares. Tá? Meio que eu estou olhando para isso e dizendo, ó, eu conheço esse cara e tem esse daqui. O R desse é fácil de calcular e o θ desse também é fácil de calcular. Então, eu quero em coordenadas polares. Tá legal assim? Todo mundo estudou isso? Foi na semana passada. Faz muito tempo. Não, na semana passada não, na retrasada. Foi realmente há muito tempo. Aí eu fui para Campos, estava passeando lá em Campos assim, aí de repente achei uma igrejinha maravilhosa, toda bonitinha. Aí eu entrei olhando assim, aí tinha uma mulher assim que ficava lá, era a conservadora da igreja, ela ficava lá cuidando de tudo, só ela. Falou, a igreja está tombada pelo patrimônio municipal. Então foi antes disso que aconteceu isso aqui, muito tempo. Mas tá legal a ideia? Foi um momento mágico, né? Então, isso aqui é a área varrida. Outra maneira de você pensar isso é você fazer aqui, ó. Aqui você tem o R, e aí você anda um pouquinho aqui e pensa isso aqui como um pedaço, um arco de círculo. Né? Então, aqui você tem, vamos dizer, esse arco daqui é o R delta θ. Tá? Aqui é o delta θ. Então, se você tiver em coordenadas polares, você aproxima esses pedacinhos pelas áreas desse negócio, que são R vezes R delta θ sobre 2, né? Que é 1 meio de R ao quadrado, delta θ sobre delta t,
ΔT. E aí você vai cair na integral, no meio da integral de R2 θ ponto dt. Então, resultado aqui dessa história é o seguinte, é que a lei das áreas diz, para esse negócio varrer áreas iguais em tempos iguais, precisa que esse integrando, que esse daqui, ó, do tempo t0 ao tempo t0 mais h, eu tenho que integrar isso para ter a área. Se isso só vai depender do h, é porque esse integrando aqui é constante. Então, a lei das áreas diz que esse cara tem que ser constante. E quando o campo é central, é exatamente aquele produto vetorial, vamos dizer assim, deriva esse negócio daqui, e quando o campo é central, a derivada disso é zero. Então, esse negócio é constante. Então, aqui, esse cara daqui satisfaz a lei das áreas. Significa que você tem aqui W ao quadrado dθ dt igual a constante. E agora eu vou querer fazer o seguinte, ó. Eu vou querer escrever aqui é o W de t, aqui eu quero que Z de tal de t seja o ponto correspondente. Quer dizer, eu tenho um tempo t aqui, eu tenho um tempo tal que corresponde ao tempo t. Ou posso pensar que isso aqui é W de t de tal. Tá? Então, aqui um vive no tempo t, aqui vive no tempo tal. E tem uma razão, uma relação entre eles. Quer dizer, o que eu quero descobrir é isso. Eu tenho aqui t, tal, e eu quero uma função de preferência objetiva, crescente, que vai transformar o tempo t no tempo tal. E aqui, no tempo tal, esse cara daqui tem que satisfazer a lei das áreas. Então, aqui eu preciso, né, que esse negócio aqui, ó, d tal de... aqui ó, eu vou ter... em vez de derivar, né, vou deixar só assim, né? Eu preciso que W a quarta, que é se o Z é W2, o módulo de Z é módulo de W2, então módulo de Z ao quadrado em W4. E aqui eu vou ter 2θ, vamos ver, aqui vou ter que botar D, posso botar o 2 para fora aqui, 2, D tal de θ também tem que ser constante. Porque esse daqui tem que varrer áreas iguais em tempos iguais. Como para calcular a área varrida, eu integro R2 θ ponto, só que aqui quando é em T. Aqui é o Z de tal. Então, em relação ao tempo tal, o meu quadrado do raio, que é o W a quarta, vezes a derivada do meu ângulo, que é 2θ, só que em relação a tal, tem que ser constante. Então, é disso que eu preciso. Quer dizer, eu preciso que... Eu nem preciso desse 2, né? Preciso que W a quarta dθ d tal igual a constante. O dθ d tal, ó, se eu botar o dθ dt, eu posso sempre pensar assim, né? Θ igual a, vamos dizer, θ de tal é igual a θ de t de tal. Tá? Quer dizer, eu tenho aqui
o θ no tempo tal aqui. O tempo tal aqui corresponde a um tempo t aqui. Na verdade, aqui, ele é... Na verdade, aqui, o θ de tal é 2 vezes esse cara aqui. Então, se eu vou derivar dθ de tal, eu vou ter que ter dθ vamos dizer, eu deveria aqui chamar, eu vou chamar esse cara daqui de φ, tá? Φ, e aqui, vou botar ele φ aqui, então dφ de tal, eu vou chamar o ângulo aqui de φ, ele é só o 2θ, mas só para ficar mais claro, né? Isso daqui, eu vou ter que derivar isso aqui. Então, eu posso dizer que é 2 vezes, aí eu posso pegar esse cara, eu faço a derivada de θ em relação a t, vezes a derivada de t em relação a tal. Então, aqui eu posso fazer 2 vezes dθ dt de tal, vezes dt de tal de tal. O que isso vai me ajudar? É porque eu tenho isso aqui, ó. Isso daqui vamos dizer aqui, eu tiro esse 2 aqui, deixo o dφ aqui. Né? Então, isso daqui, constante, vai me dizer que w a quarta vezes isso daqui, que é 2 vezes dθ dt, vou botar assim, dt de tal, e aí eu uso isso daqui, aqui, ó. Isso daqui tem que ser uma constante, mas isso daqui é igual a 2 vezes w2 dθ dt vezes w2 dt de tal, e esse cara aqui é constante. Na verdade, isso tudo aqui é constante. Então, eu vou ficar com só isso daqui, né? Quer dizer, norma de W ao quadrado dt de tal igual a uma constante. Tem que ser alguma constante. A constante aqui eu posso jogar 1, porque, de certa forma, esse cara daqui, eu não tenho realmente uma massa e uma mola. Quer dizer, o K e o M aqui, eu posso, eventualmente, arbitrar de maneira que esse C fique 1. Então, eu posso botar isso aqui igual a 1 e dizer, ó, o dt de tal vai ser 1 sobre W de T de tal, módulo, ao quadrado. Isso não me dá exatamente muito bem mas eu posso inverter, né? Fazer, bom, o d tal dt vai ser isso mesmo, vai ser w de t ao quadrado. O fato agora é o seguinte, é muito importante que esse cara aqui seja diferente de zero. Porque se esse cara é diferente de zero, eu tenho uma coisa estritamente crescente. Quer dizer, significa o seguinte, que eu posso pegar aqui o t, o tal, e
Por que eu vou poder dizer que esse cara aqui vai ser diferente de zero? Porque eu vou pegar aqui uma elipse que seja uma elipse mesmo. Não passa pela origem. Então, o meu W é diferente de zero. Então, esse cara aqui é diferente de zero e eu vou ter alguma coisa... Na verdade, você vê que essa coisa é periódica, né? Eu estou aqui, aí vai e volta no mesmo valor da norma de W ao quadrado. Na verdade, ela já volta quando eu chego do lado de cá. Mas não importa, é periódica, mas é positiva. Então, quando eu pegar esse negócio vai dar alguma coisa assim, crescente, estritamente crescente, e aí eu posso dizer que eu tenho T igual a T de tal, tal igual a tal de T, as duas crescentes. Em princípio, como eu tenho W, eu tenho W como função de T. Então, eu consigo tal como função de T. Mas, na verdade, eu vou querer fazer o meu Z de tal. Então, o Z de tal eu preciso ter como função de tal. Mas, uma vez que eu tenho essa função, eu posso inverter, porque ela é crescente. Tá? Isso pode ser uma coisa legal de fazer numericamente, você botar essa integral, porque a partir daí você está... Você vai fazer o quê? Você vai fazer Z de tal igual a W de T de tal ao quadrado, e isso tem que ser a sua solução. Já satisfaz a primeira coisa, a órbita vai ser elíptica, porque o W está andando lá numa elipse de Hooke, então o quadrado de W anda numa elipse de Kepler. Então, uma elipse com foco na origem. Segundo, essa conta aqui foi feita para valer a lei das áreas. Então, isso aqui satisfaz a lei das áreas. Bom, é interessante isso dizer, bom, então deve satisfazer a lei da gravitação. Né? A gente pode... tem um detalhe interessante, a gente faz a conta e realmente... Como é que é? Crescente? É porque, olha só, a derivada de tal em relação a t é o quadrado dessa norma. Então, o número maior é igual que zero. E eu vou, nessa história, pensar sempre numa elipse de centro na origem, mas que não está degenerada. Então, ela não passa pela origem. Então, o W de t é sempre diferente de zero. Então, essa norma aqui vai ser estritamente positiva. O que significa que eu posso garantir que tal é uma função crescente de t, então eu posso inverter sem problema na derivada, porque poderia ser crescente, mas como x3 tem uma derivada zero, que quando você inverte vira infinito. Mas aqui não, é estritamente positivo, então não tem problema na derivada da inversa. Então a gente pensa assim, que você tem o tempo t e o tempo tal. E t é função de tal, tal é função de t, derivável sem problemas. E isso permite a gente definir isso aqui assim. E aí, vou tentar fazer a conta sem errar, mas na hora que a gente faz a conta para verificar se satisfaz a lei da gravitação, né, quer dizer, a gente espera, né, que satisfaça o seguinte, né, segundo a derivada de z em relação a tal, tem que ser igual a alguma coisa, né, em princípio, né, a gente espera uma coisa assim, menos gm sobre norma de z ao cubo, z, que é a lei da gravitação. Quer dizer,
espera que esse negócio esteja andando aqui. Aqui está o Sol, aqui está o Z de tal, Sol com a massa M. É claro que, bom, não está escrito em lugar nenhum aqui que tem um Sol nessa história. Mas deve pelo menos aparecer uma constante aqui. E realmente você faz a conta e aparece uma constante que é devida ao fato de você ter a conservação de energia aqui. Você faz essa conta e aqui aparece, sei lá, 4 vezes a energia, uma coisa assim, a energia de lá. É uma constante. Mas essa constante é constante desse movimento aqui. Então você tem vamos dizer, você poderia ter um planeta aqui com a sua constante, outro planeta com a sua constante. São constantes diferentes. O que vai garantir que todas têm a mesma constante é a lei dos períodos. Quando você diz, não, mas tem que satisfazer a lei dos períodos. Aí você vai lá, faz a conta e diz, então é a mesma constante. Mas é uma mesma constante, você está aqui só no sistema solar. Então é uma constante do sistema solar. Não dá para você dizer que é GM e que se mudar o M, se mudar a massa do cara aqui, muda essa constante. Então é preciso um pouco mais, que não tem como tirar daqui, você dizer não, mas, entendeu? Não eu não sei, eu acho que eu não teria essa ideia. Mesmo que eu tivesse a ideia de que todos os planetas são atraídos pelo Sol, daí a dizer que eu sou atraído por esse negócio aqui é um salto bastante grande, né? Tá? Então, a gente vai ficar nesse limite aqui. Outra coisa que também não vai sair daqui, mas dá para sair alguma coisa, é que, sob a ação da gravitação, as órbitas não são necessariamente elípticas. Porque se você der um peteleco muito forte, o planeta vai embora e não volta nunca mais. Na verdade, você pode ter, vamos dizer, astros num sistema como esse. Quer dizer, se você pegar um problema de Kepler assim, segura lá o Sol, bota um planeta aqui, dá uma posição inicial, velocidade inicial, se você der uma velocidade inicial muito alta, ele pode descrever uma órbita que é um arco de hipérbole, um ramo de hipérbole. Ele vai. E tem a ver com a velocidade de escape. Não, você jogou, ele vai entrar numa trajetória que é um ramo de hipérbole, ele vai embora e nunca mais volta. No limite, você tem a parábola entre as elipses e a hipérbole na velocidade exata de escape. Porque você tem uma energia aqui associada a esse negócio, que tem energia potencial associada a esse campo de forças aqui, né? Que é negativo, você soma com a energia cinética. Então, quando você dá a energia cinética inicial exatamente igual à energia potencial que está com sinal negativo, você tem uma energia zero. E como a energia potencial tem a ver com 1 sobre Z, lá no infinito ela é zero. Então, se você chegar lá no infinito com a velocidade zero, tudo bem, você escapou. Né? Ou com a velocidade acima de zero. Você volta, se você vai, chega um ponto que a sua velocidade não é suficiente para você ir mais longe. Você volta. Eu botei um vídeo, eu acho um vídeo bonitinho que o cara explica isso sem botar as órbitas elípticas. Ele pensa em órbitas circulares, porque aí você sabe o V2 sobre R e faz umas estimativas de aqui escapa, aqui não escapa, depois diz, não, aqui é elíptica, aqui. Aí tem que fazer essa conta. Bom, então o nosso desafio agora é fazer essa conta aqui. Então,
temos que derivar. Eu não derivo muito, vocês menos ainda. Eu tenho uma certa mágoa do professor de cálculo 1 de vocês, que não insistiu muito que vocês aprendessem a derivar, mas sabe que derivar você tem que derivar no cálculo 1, no cálculo 2, no cálculo 3, no PROB, quem faz física. Em física, então, em geometria. Eu fiz um curso de geometria diferencial no mestrado com o Manfredo, e o Manfredo dizia, não, geometria é derivar e tirar conclusões. Ele disse, tem uns que só derivam, mas pelo menos derivar, você tem que derivar. Bom, vamos tentar derivar, então. Então, o nosso Z de tal é igual a W de T de tal ao quadrado. Então, eu acho que tinha alguma... Bom, a gente vai precisar aqui do dt de tal, que é isso daqui. Então, aí vamos dizer, dz de tal é igual a 2w dw de tal. Que vai ser 2w. Aí a gente vai fazer isso aqui, dw dt, vezes o dt de tal, que é 1 sobre W2. Então, deve ganhar aqui. Então, isso aqui é igual a 2 sobre W dw dt. E aí, a gente vai fazer agora o d de tal do dz de tal vai ser 2 sobre W na hora que eu consiga. Então, isso daqui vai ser 2. Aí a gente deriva esse em relação a tal. Aí a gente vai ter aqui menos... eu vou botar dw dt igual a w ponto. Então, aqui a gente vai ter menos w ponto sobre W2, que é a derivada disso daqui em relação a t, em vez do dt de tal, que é 1 sobre W2, vezes aqui o W ponto. Espero que esteja certo. Agora, mais aqui 1 sobre W, o 2 eu tirei, né? Então tem 1 sobre W, aí tem que derivar esse em relação a tal. Então, isso daqui em relação a tal é isso em relação a T, que é W, 2 pontos, vezes dt de tal, que é 1. Aliás, aqui eu botei 1 sobre W2, mas é 1 sobre norma de W. Aliás, eu cortei aqui, não podia, né? Certo? Aqui já fiz uma besteira aqui. Muito fácil, eu tenho uma certa facilidade de errar aqui, justamente porque
eu tenho que deixar aqui dt de tal igual a 1 sobre norma de W ao quadrado. Então, aqui é 1 sobre norma de W ao quadrado. Isso aqui eu acho que eu posso fazer assim, né? Eu posso botar 2W, aqui eu posso botar WW barra dW dt. Tá? Porque a norma de W, norma do número complexo ao quadrado é ele vezes o conjugado. Aí eu posso cortar aqui assim. Então aqui eu tenho 2 sobre W barra dW dt. Espero que agora esteja certo. Agora sim, eu vou derivar então, isso aqui vai me dar 2. Aí deixo aqui. A derivada de 1. Então, eu vou derivar isso em relação a t. Tá? Para 1 sobre w barra, eu vou derivar em relação a t. Sendo que derivada em relação a t de w barra é a mesma coisa que a derivada em relação a t de w barra. Tá? Porque isso daqui é o conjugado. Então, se o w é x, y, o w barra é x menos y. E aí, eu derivar isso, fazer x ponto, y ponto, e depois pegar o conjugado, vai me dar x ponto menos y ponto, que é a mesma coisa que pegar o conjugado primeiro e derivar. Tá? Então, eu posso pegar isso aqui. Bom, aqui eu vou ter 1 sobre w barra ao quadrado vezes menos w ponto barra. Aqui eu vou ter w ponto. É importante, ó, porque aqui eu tenho esse vezes o conjugado. Mais 2, mais 1 sobre w barra. Aí eu derivo esse em relação a t, que vai me dar w 2 pontos, vezes o dt de tal, que é 1 sobre norma de w ao quadrado. Bom, aí isso daqui, ainda posso deixar esse 2 aqui, aí eu tenho aqui menos norma de w ponto ao quadrado, w barra ao quadrado. Aqui eu tenho mais w 2 pontos, w 2 pontos é igual a menos K2 sobre M W. Então, eu posso botar aqui menos K2 sobre M. Aí eu tenho aqui W. Aqui eu tenho W barra, norma de W ao quadrado. Meio esquisito isso, hein? Sentindo falta de alguma coisa. Eu esqueci aqui de derivar alguma coisa. Assim, peraí, quando eu derivei esse cara daqui, eu esqueci, né? Eu derivei isso em relação a t, que deu isso aqui, e esqueci de derivar em relação a w, tá? Quando eu derivei isso aqui, eu botei o 2 aqui,
Aí botei menos W ponto, menos a derivada disso em relação a T, dividido por esse ao quadrado, e faltou botar a derivada dele de T em relação a W. Tal. Quer dizer, aqui eu tinha ainda um norma de W ao quadrado. Né? Se eu... Me faltando coisas aqui. Tá bom, aqui eu posso botar, se eu multiplicar por W barra aqui, esse aqui, ainda posso botar assim, menos 2, botar um menos 2 aqui. Aí aqui eu tenho norma de W ponto quadrado. Isso aqui, ó, bom, aqui eu posso botar aqui W barra e botar isso aqui. Aí fica igualzinho aqui assim, né? Então eu tenho aqui eu posso botar 1 sobre norma de W ao quadrado, W barra ao quadrado, essa aqui fora. E aqui eu tenho norma de W ponto ao quadrado mais K2 sobre M. Isso aqui é norma de W ao quadrado. Tá bom, porque isso aqui, ó, é a minha energia, essencialmente. Não é porque o M está aqui embaixo. Então, isso daqui, ó, porque... posso apagar esse lado de cá? Teve um ano que eu dei tem um vídeo no ano que eu dei essa aula, e eu errei lá uma besteira. Foi justamente um negócio daqui que eu errei, mas o que eu fiquei impressionado é que eu dei a aula, um quadro um pouquinho menor que isso, ainda deixei um pedaço lá que eu esqueci de apagar e fiquei ali o tempo todo naquele pedacinho e coube. Só ficou errado, mas tudo bem. Tá, aqui, ó, como a gente tem W dois pontos mais, quer dizer, MW dois pontos mais K2W igual a zero, a nossa energia, a gente tem o seguinte, é 1 meio de MW ponto ao quadrado mais K2 sobre 2 norma de W ao quadrado é constante. Eu vou dividir por M, porque como está dividido aqui, né, vou escrever assim, 1 meio de W ponto quadrado mais K2 sobre MW quadrado, vou chamar isso aqui de E. Não é energia, porque está dividido. Então, é o que eu tenho aqui, ó. Quer dizer, aqui isso é igual a menos 4E vezes, vamos dizer, dividido por norma de W ao quadrado, W barra ao quadrado. E aqui tem uma coisa absolutamente mágica, porque se eu multiplicar por W ao quadrado aqui e dividir por W ao quadrado, isso daqui, ó, W barra vezes W é norma de W ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual. Então, aqui eu tenho a segunda derivada de Z em relação a tal é igual a menos 4E
Isso daqui ó, é norma de W ao quadrado, isso daqui é norma de W à quarta. Então, isso aqui, sobre norma de W à sexta, vezes W ao quadrado. Mas W ao quadrado é Z. Então, isso aqui é igual a menos 4E sobre norma de Z ao cubo, Z. Que é exatamente a lei da gravitação com um E que está atrelado à minha equação aqui. Em princípio, aqui dá para fazer uma observação que é o seguinte, que em princípio eu teria que dizer, bom, eu vou dar um Z de 0 igual a Z0 e um dz de tal de 0 que é igual a um V0. Suponha que eu botei tal de 0 igual a 0, coisa assim, né? Então esses caras estão associados aos valores aqui. Isso vai me permitir relacionar esses caras com o W de 0 e o W ponto de 0. Né? Porque o W de 0 ao quadrado é igual a Z0 ao quadrado e o dz de tal dá um pouquinho mais de trabalho, mas o dz de tal é 2z dz, 2w, o z igual a w2, então dz de tal é isso aqui, né? 2 sobre w barra w ponto. Então, você também consegue esses caras. Acontece que essa energia aqui, ó, impõe uma certa limitação, porque essa energia é positiva. Então, se você dá um Z0 muito grande, você vai ter esse cara aqui muito grande e talvez você não consiga uma velocidade uma velocidade, vamos dizer, se estoure a sua energia e você não consiga a sua órbita elíptica aqui. Ou se você der uma velocidade inicial muito grande, então, uma coisa assim. Que faz um certo sentido. Está te dizendo, ó, você bota o cara, se você der uma velocidade inicial muito grande, ou você, vamos dizer, você der essas relações aqui, pode ser que você não tenha uma órbita elíptica. Eu falei, mais ou menos. A gente, não é difícil você fazer essa conta pensando assim, ó, você está aqui, vamos dizer, pensando em relação à Terra, você está aqui, então você tem uma certa distância aqui, que é o raio da Terra, você tem uma energia potencial, então você mede a energia potencial a partir daqui, aí você solta o cara com uma velocidade aqui. E aí você calcula essa velocidade de tal maneira que você não volte. Não tem uma energia assim. E mesmo com essa energia, mesmo que você saia, sei lá, assim, você também não volta. Significa que, vamos dizer, tem condições iniciais que não vão dar órbitas elípticas. Tá? Mas nós estamos aqui no... Eu até pensei em tentar fazer essa conta, mas vou deixar para vocês, tá?
Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui é pensar no quadro Kepler. Então, estamos trabalhando supondo que as órbitas são elípticas. Então, não está aqui no nosso programa dizer, espera aí, mas eu quero poder dar uma posição inicial, uma velocidade inicial e calcular a trajetória. Eu só estou aceitando posições iniciais e velocidades iniciais que deem órbitas elípticas. Dá para calcular aqui, fazer a conta aqui, dizer, então, se tiver essa relação, não dá, não tem órbita elíptica. Bom, mas, bom, achamos isso aqui. Então, nós temos essa história aqui. Não sei quanto eu vou precisar dessa coisa, mas vamos supor que eu possa apagar isso aqui. E nós temos D2Z, D tal 2 igual a menos 4E sobre norma de Z ao cubo Z com E igual a 1 meio de W ponto quadrado mais K2 sobre M W quadrado. Isso aqui é uma constante, não depende do tempo. E agora vamos encarar a lei dos períodos. Quer dizer, a nossa questão estou andando aqui nessa elipse, Z de tal, quanto tempo eu levo para voltar aqui? Então, aqui tem uma coisa, eu já falei nisso, já mostrei, mas vamos olhar aqui. Assim, aqui eu tenho W de T. Esse cara está andando aqui, está a origem, aqui está a origem. A questão é a seguinte, esse cara tem um ângulo θ, quando ele dá uma volta, o θ varia de 2π. Quando ele varia de 2π aqui, o outro varia de 4π. Então, meia volta aqui corresponde a um período. Meia volta aqui significaria, essencialmente, sei lá, você andar aqui assim. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, no meio dessa meia volta tem a meia volta, que é até aqui. Digamos que aqui você tem A e B, dessa elipse. Então, esse A, esse cara é o maior aqui. Como eu estou elevando ao quadrado, o maior aqui vai vir no maior aqui. Esse tamanho daqui é A ao quadrado. E esse aqui é o menor. O menor aqui tem que vir no menor aqui. Então, esse aqui é B ao quadrado. Quando mais não seja, porque esse ângulo aqui é reto, então, na hora que eu elevo ao quadrado, ele é multiplicado por 2. Então, isso nos dá o tamanho do eixo maior. Entendeu? O eixo maior aparece aqui. Então, o eixo maior, vamos botar assim, o semi-eixo, eu tenho que A é igual a 2 mais B2 sobre 2. E o meu W de T, o W de T, em princípio, o que eu sei é que ele é C1 cosseno, ou tá sigma T mais C2 seno de sigma T. O sigma é esse cara daqui, né? Que é obtido assim, né? Você tem aqui você tem o cosseno, cosseno sigma t é 1 mais seno de sigma t
é 2. Você percorre aqui o círculo unitário. É 1, é 2. E aí você anda aqui em C1, C2. Mas, quer dizer, C1 e C2 não são ortogonais. Eu vou precisar, né? Eu vou precisar nessa história aqui, de alguma maneira, dos quadrados desses caras. Porque eu vou vamos dizer, para eu dar meia volta aqui, né? Meia volta significa variar de t até t mais π. Na verdade, eu vou ter t mais π sobre sigma. Porque aí, na verdade, eu vou andar de sigma t até sigma t mais π. E aí eu vou dar meia volta. Então, e o meu tal, então o que eu quero saber é quanto variou tal nisso. Então, na verdade, eu vou ter que fazer a integral de algum lugar até algum lugar, vamos dizer, de algum T0 até... Não importa... Não importa onde eu comece, eu vou dar meia volta de T0 até T0 mais π sobre sigma, e aí eu vou fazer de d tal, dt, dt. Porque aí, quando o t varia de T0 a T0 mais π sobre sigma, o tal vai variar do tempo de uma volta. Então, isso aqui vai ser igual... quem é o d tal dt? O d tal dt é o w ao quadrado. Então, eu vou fazer uma integral de T0 até T0 mais π sobre sigma de w, norma de w, de t ao quadrado dt. Seria muito bom se esses caras aqui, C1 e C2, fossem ortogonais, porque essa norma aqui ficaria muito fácil. E aí eu posso pensar assim, a decomposição em valores singulares me diz que eu posso pegar aqui, sei lá, um epsilon 1, um epsilon 2, tais que aqui eu vou estar assim. Então eu posso, vamos dizer, isso aqui significa basicamente eu começar num certo tempo que corresponde a esse daqui e vir ao tempo que corresponde a esse aqui, que é uma defasagem de π sobre 2. Essencialmente, acho que eu não vou fazer bom, o detalhe da conta, então, seria dizer, ó, epsilon 1 é igual a um certo cosseno, vou botar assim, sigma T0, seno de sigma T0, o epsilon 2 igual a menos seno de sigma T0, cosseno de sigma T0. E aí eu começando desses caras. Mas deixa eu fazer a conta sem isso. Vamos supor que eu mudei a minha parametrização, já começo aqui no tempo zero, vou até aqui, e aí esses caras são A e B. Quer dizer, aqui eu teria um A e um B, eventualmente é o B e o A, não sei, mas não importa, né? Então a minha conta, basicamente,
vai ser que eu vou fazer integral de 0 a π sobre sigma, né? E aí eu vou ter aqui, né, é como se fosse o meu W de t igual a cosseno de sigma t A mais seno de sigma t B. Como A e B são perpendiculares, W de t é igual a W de t ao quadrado, né? Norma de W de t ao quadrado, né? Por cima eu preciso dela ao quadrado, então é ótimo porque eu tenho cosseno quadrado de sigma t A2 mais seno quadrado de sigma t B2. E aí eu tenho que fazer essa integral. Cosseno quadrado de sigma t, vamos dizer, A2 mais B2 de dt, integral de 0 π sobre sigma de seno quadrado de sigma t dt. Eu posso mudar a variável, isso aqui, né? Chamar de S, assim, S. Então eu faço S igual a sigma t, ds igual a sigma dt. E aí eu vou ter... então isso aqui vai ser... sai 1 sobre sigma, né? 1 sobre sigma, A2 integral de 0 a π, né? Porque quando t chega aqui, chega em π, aí eu vou ter cosseno quadrado S ds mais B2 integral de 0 a π de seno quadrado S ds. E aqui, a gente pode fazer a conta, mas nem precisa, porque no intervalo de 0 a π, não, o seno faz assim, o cosseno faz assim. Mas claramente, né, essa meia corcova aqui é igual a essa meia corcova aqui. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu vou ficar com alguma coisa assim e outro com alguma coisa assim, e as duas áreas são iguais. Quer dizer, essa integral aqui é igual a essa aqui, sem o A2 e sem o B2. E a soma das duas é π. Então, cada uma delas é π sobre 2. Tá? Eu vou entender? Eu tenho uma área aqui que é a do cosseno, outra área aqui que é a do seno. Elas são iguais, por simetria. E a soma delas é a integral de 1, de 0 a π é π. Então, cada uma é π sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a π sobre 2 sigma A2 mais B2, que é o... vamos dizer, posso botar aqui sobre 2. Então, isso aqui é igual a π sobre sigma vezes A. Então, isso aqui, isso aqui que eu estou calculando é o meu período. Isso aqui é o meu T. Vou chamar de T período. Então, eu tenho que T igual a π. Meio esquisito, né? Porque não era bem isso, né? Uma coisa... Mas esse sigma aqui, justamente, ele está amarrado aqui, né? Quer dizer, o meu espero que seja, que eu não tenha errado aqui, mas o meu é igual a 1 meio de W ponto quadrado mais sigma 2 W quadrado. O que eu posso botar aqui?
Nessa história aqui, como eu tô trabalhando assim, ó, no tempo zero aqui, o w quadrado é A2. Quer dizer, aqui, se eu fizer com essa parametrização aqui, t igual a zero, então eu tenho E é igual a 1 meio, aqui eu tenho mais sigma 2 A2, e a velocidade aqui dá seno e aqui dá sigma cosseno, né? Então aqui eu tenho sigma 2 B2, né? Que é igual a sigma 2 sobre 2 sigma 2 sobre sigma 2A, na verdade, né? Então, meu sigma, então aqui eu tenho T, é isso daqui. Então, se eu fizer T2 é igual a π2 sobre sigma 2 A2. Sigma 2 é sobre A. Então, isso daqui é igual a π2 sobre E sobre A2, que é igual a π ao quadrado sobre E A3. Espero que seja isso a lei dos períodos. Alguma coisa assim, né? Eu sei que relaciona o quadrado de um com o cubo de outro, e é isso daqui. Mas ao dizer que essa relação é constante, a gente está dizendo que esse é constante. Entendeu? É constante. Constante agora no sentido de que não depende do planeta. Porque a lei dos períodos, tá certo? Porque aqui eu posso botar, tá certo? Eu posso botar o quadrado do período igual a alguma coisa vezes o cubo do semi-eixo maior. Essa coisa posso escolher para cada planeta uma constante. Então, ter uma constante que não depende do planeta. Então, esse não depende do planeta. O que significa que esta constante que está aqui não depende do planeta. É interessante que parece que a lei dos períodos, tá, mas nessa construção é ela que vai garantir que tem, vamos dizer, uma constante ainda não universal, mas pelo menos universal no nosso universozinho do sistema solar restrito. Oi? Como é que eu concluí o quê? Porque a lei dos... Porque, olha só, eu cheguei à conclusão que o quadrado do período é igual a este número aqui vezes o cubo do semi-eixo maior. Mas isso eu poderia... Tá certo? Eu pego um planeta, meço o período, meço o semi-eixo maior, divido esse quadrado por esse cubo e eu tenho um número. Então, ao dizer que isso é uma constante, significa que não depende do planeta. Para qualquer planeta, esse número aqui é sempre o mesmo. Tá? Quer dizer, estou dizendo o seguinte, ó, que T2 dividido por A3, eu calculei e deu π ao quadrado sobre E. Mas o Kepler me disse, isso aqui é constante. Como π é constante, então meu E tem que ser constante. E se ele é constante, significa que essa constante que eu achei aqui, que dependia, porque isso aqui tá certo? Eu estou lá na minha elipse Z2, Z igual a W2, essa E veio do W lá que eu tinha. Então, para cada elipse eu tenho uma constante que vai ser diferente. Agora não, ela está presa, ela é a mesma para todos.
Então, aqui é meio divertido, porque, olha só, a gente derivou, usou números complexos, usou o oscilador harmônico, o campo central, usou até a decomposição em valores singulares aqui na passagem, assim, inesperadamente. Vamos usando cônicas, né, elipse, tudo na história aqui. Então, é um bom exercício. É como o exercício da perspectiva. Visto em perspectiva, a gente faz um exercício que entra lá, interseção de reta com plano, produto vetorial, produto escalar, não sei o quê. Que horas são? 2h43. Então, eu queria fazer só uma... Bom, aqui tem... É claro, a gente pode examinar... Na verdade, eu não me lembro bem, mas tem um capítulo no meu livro 4 que faz isso, e primeiro eu faço de uma maneira mais tradicional. Eu não me lembro mais se eu já tinha feito daquela maneira, e depois eu disse, tem essa maneira legal. Aí incluí essa parte aqui. Mas, de qualquer maneira, você pode fazer essa análise também para o caso, para ver o caso da hipérbole. Tem eu tenho uma suspeita assim, que se você for lá no Joukowsky e tal, né, você tem essas retas assim que viram hipérboles, e você pode... Bom, os focos estão aqui. Né? Se você faz uma hipérbole assim, isso corresponde a uma trajetória de alguma coisa que você faz repulsivo, ou um oscilador harmônico repulsivo, ou vamos dizer, um elétron se movendo segundo a lei de Coulomb, que não vale nesse caso, mas imagina assim, a lei de Coulomb para elétrons em movimento, também poderia ser uma coisa assim. Eu meio que apostaria que, se você pegar o outro ramo da hipérbole, né, talvez funcione a lei da gravitação repulsiva aqui e atratora aqui assim. Mas não sei. E eu queria fazer uma observação que eu não fiz do oscilador harmônico, que é hoje falei com o Francesco, porque eu gravei há um tempo um vídeo do Francesco falando dos modos normais de vibrações, que é uma coisa interessante que envolve o oscilador harmônico, o teorema espectral, que é o seguinte, e segunda derivada. Em geral, você pode pensar assim, você está pode ser em RT, mas pode ser em RN. Quer dizer, você é um sistema em RN e que você tem x dois pontos igual a f de x no campo. Então, por exemplo, se você pensar mesmo n corpos, cada corpo tem 3 coordenadas e se move lá e tem uma aceleração. Mas a aceleração é função dos outros. Então, se você pensar, em vez de pensar 3 coordenadas para cada corpo, você pensar 3n coordenadas como sendo o estado do seu sistema, certo? As 3 primeiras são o primeiro corpo, as 3 seguintes e tal. Então, você vai ter a segunda derivada, que vai ser a força no primeiro, no segundo e tal, vai depender do estado do sistema, que tem lá a ver com as distâncias relativas e tal. Aí, imagina assim, que você tem isso aqui e você tem um ponto de equilíbrio. Quer dizer, imagina, vamos pensar assim, f de 0 igual a 0. Significa que
se você botar o x aqui na origem, parado, não der velocidade nenhuma, ele está ali, não tem velocidade inicial nenhuma, e não tem também aceleração, ele vai ficar parado ali, ele é um ponto de equilíbrio. Mas vamos pensar que esse cara daqui é menos gradiente de U de x. Quer dizer, U é uma energia potencial e a sua força é menos o gradiente dessa energia. Isso é uma coisa meio padrão em física. Bom, no oscilador harmônico a gente tem uma situação assim, no campo gravitacional tem uma situação assim. Então, pensa isso aqui. Então, aqui você teria o gradiente de U igual a zero. Então, a ideia seria dizer, bom, então eu vou aproximar. É como se você dissesse assim, ó, eu tenho U, a primeira derivada é zero, então eu vou aproximar pela derivada desse cara. É como se eu dissesse assim, f de x é igual a f de zero mais f' de zero x, aproximadamente. Só que o f' de zero vai ser, bom, o f de zero, estou supondo que é zero, o f' de zero vai ser menos a segunda derivada de U em zero aplicado em x. E aí o interessante é o seguinte, é que a segunda derivada, quer dizer, a U é uma função de Rn em R. Certo? E aí o D2U de zero é a matriz jacobiana, né? D2U dx1 ao quadrado, D2U dxn ao quadrado, e todas as derivadas parciais aqui no meio. Mas é uma matriz simétrica. Então é como se você dissesse assim, ó, eu estou olhando para um campo que é o seguinte, é x 2 pontos de t igual a, vamos botar aqui um A, isso aqui seria um certo A de x de t. Então, em princípio, quando é uma matriz qualquer, aqui você tem coisa aqui você vai botar o x1, xn, vai aplicar isso, né? Então aqui você vai ter x1, aqui você vai ter x1, 2 pontos, xn, 2 pontos, etc., igual a isso. Então você vai ter x1, 2 pontos, igual a 1, x1, mais a 2, x2, mais a1n, xn, etc. Então, você é um sistema de equações de segunda ordem todo acoplado. Só que aqui a matriz é simétrica. Então, o teorema espectral diz que se você escolher um sistema de coordenadas adequado, se você pegar a base ortonormal, epsilon 1, epsilon n, tal que a matriz A dessa base vira lambda 1, lambda n. Então, nesse sistema de coordenadas, você vai ter y1, 2 pontos, yn, 2 pontos, igual a essa matriz vezes y1, yn. E aí você vai ter um sistema de equações de segunda ordem assim, né? Lambda 1 se esse ponto zero aqui for um mínimo do potencial, então aqui o gradiente é zero, né? E a segunda derivada
está apontando assim, só que é menos a segunda derivada. Então, aí, esses lambdas aqui, que são menos os autovalores da segunda derivada, vão dar todos negativos e você vai ter um sistema de osciladores harmônicos, um para cada coordenada. Então, você pode dizer, bom, perto desse ponto de equilíbrio, o meu sistema funciona como se cada coordenada tivesse um oscilador harmônicozinho. E isso me permite, vamos dizer, ter uma noção de como são as coisas aqui perto. Então, aqui é uma situação também legalzinha, porque é o teorema espectral em dimensão finita, o fato de que a segunda derivada, as derivadas parciais mistas, são iguais, né? Então, se é uma matriz quadrada, simétrica, teorema espectral, oscilador harmônico, física, e é um exemplo de verdade. Os físicos usam isso para ter uma ideia aproximada de como é o sistema. Então, é um outro... O oscilador harmônico pode ir lá na gravitação, pode ir aqui. Por exemplo, quando se estuda o pêndulo, você aproxima, mas geralmente o pêndulo você olha só uma dimensão, tem menos graça. Mas é como se fosse, nessa situação, é meio como se você dissesse, bom, são vários pêndulos, né, um para cada uma dessas coordenadas. Então, botei o vídeo do Francesco, o vídeo do cara que bota... Ele tem uns vídeos legais, o cara, porque eu vi uns vídeos, esse cara é professor do MIT, que ele bota lá a massa que vai vir na cara dele se ele errar, né? E ele tem outras coisas, porque ele usa esse pêndulo também para mostrar que... Porque você faz o período de oscilação do pêndulo, basicamente, ser pequena, não depende do ângulo inicial que você dá. Ele faz o experimento na sala de aula, pega a massa, tal, aí solta, e liga o cronômetro. Tal, é muito divertido. Tá? E ele sempre termina dizendo Physics Works e tal. Antes de lá, no caso lá das outras aulas, ele também fala que Physics Works. Aí, então, a propaganda, se puderem fazer um cursinho de mecânica, de eletromagnetismo, vai ser muito legal, ou minimamente legal, dependendo do professor. Vai ser mais legal ou menos legal. Bom, na semana que vem eu quero voltar lá no Teorema de Brouwer, Teorema Fundamental da Álgebra, umas coisas assim. Não sei nem se eu vou dar lista, acho que eu vou dar, já dei 10 testes, né? Acho que tá bom nessa semana aqui. Então é isso.